Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do Componente de Língua Portuguesa, e nós vamos saber o que nós teremos na nossa aula. Aula 46, com o objeto de conhecimento, semântica, com detalhamento, recursos de coesão referencial e sequencial. E a gente vai conhecer esses recursos de coesão na nossa aula, então vamos a ela. E quando eu falo de semântica, eu estou falando de sentido. Já falei isso para vocês algumas vezes. E pensar o sentido de algo é também pensar uma estrutura. Quando eu estou falando principalmente da construção textual, aquilo que eu quero transmitir quando eu escrevo um texto. Uma sequência lógica. E compreender uma sequência lógica e escrever requer um planejamento e o uso de recursos que facilitam essa compreensão por parte do meu leitor. Então a gente vai ler um texto e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos de coesão. O nosso texto se chama Desafios da Vida em Sociedade. Temos ali a imagem falando sobre essa ideia de inclusão, de viver juntos, e é justamente sobre isso que o texto fala. Eu quero que vocês prestem atenção nos mecanismos que a gente consegue notar, ainda que de forma inicial, esses mecanismos como uma forma de progredir na escrita do meu texto. Então eu tenho lá, em uma sociedade fundamentada nos princípios da ética e dos direitos humanos, cada indivíduo tem o dever e a responsabilidade de agir de maneira cidadã. Então a gente tem a nossa introdução do texto, falando um pouquinho sobre essa ideia de ética, direitos humanos e como é preciso que cada indivíduo se responsabilize e tenha esse dever de agir dentro do exercício da cidadania. Isso, olha aqui o que eu quero primeiro chamar a atenção de vocês, isso implica respeitar. Isso está se referindo a um termo que nós já tivemos anteriormente, né? Então a progressão textual se dá por meio de substituição de determinados termos, ajudando a progredir sem que eu repita incansavelmente determinadas palavras. Então isso implica respeitar a dignidade e os direitos inalienáveis de todos os seres humanos, independentemente de sua origem, raça, gênero, orientação sexual. No entanto, e aqui eu tenho um outro termo, que ele não está substituindo nada, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma relação entre o que foi dito antes e o que será dito. Esse no entanto ajuda a gente a compreender que vai contrariar algo que já foi dito anteriormente de alguma forma. Então muitas vezes nos deparamos com situações em que esses princípios, esses também, são desafiados. E um exemplo claro disso o que foi dito anteriormente. Então, muita atenção para esses mecanismos para dar continuidade ao texto. Então, o exemplo claro disso é quando um grupo marginalizado é discriminado, e privado de seus direitos básicos. Nesses momentos, mais um mecanismo de continuidade, fazendo a ligação entre esses dois períodos, é crucial que a sociedade se una em defesa dos direitos humanos, promovendo a igualdade, a justiça e a inclusão. E nesse texto eu percebo uma unidade lógica, falando sobre direitos humanos, falando sobre ética. Todas essas partes do texto eu percebo que elas estão interligadas de uma forma e eu utilizo os mecanismos textuais de coesão para eu costurar esse texto. A coesão ela é a costura. Já falando sobre essa coesão textual, é esse conceito fundamental na linguística e na análise de textos, que se refere à forma como os elementos dentro de um texto estão interligados. É muito importante quando eu escrevo um texto a preocupação se eu estou conseguindo ligar esses elementos para que a minha introdução, o meu desenvolvimento, a minha conclusão, essas partes, esses parágrafos e esses períodos, eles estejam interligados, eles façam uma unidade textual. Então eles precisam estar interligados e organizados para garantir a clareza, a continuidade e a coerência do discurso, tornando o meu texto claro, fazendo com que o meu leitor saiba aquilo que está sendo transmitido. Em outras palavras, a coesão textual diz respeito à conexão, palavra importante, porque nós vamos utilizar vários termos que servem como esse elemento de conexão, e a harmonia entre as partes de um texto. E harmônico, óbvio, porque todo ele precisa estar escrito dentro da mesma temática, né? De modo que ele seja compreensível e fluido. Então ele tem que passar um sentido adequado e ele também precisa apresentar essa fluidez na sua leitura. Ele precisa ser lido de uma forma que o leitor não tenha problemas na compreensão.
Então a minha coerência textual ela vai seguir alguns princípios, que são a de continuidade, a da progressão, a não contradição e a articulação. Então quando eu falo de continuidade, eu tenho a retomada de informações relevantes. Então para progredir num texto, eu preciso retomar determinadas informações. Mas o problema é, como é que eu vou retomar determinadas informações sem tornar o meu texto repetitivo e assim influenciar na minha fluidez? Temos mecanismos que nós podemos usar. Mas a continuidade é essa retomada de informações úteis, relevantes, necessárias para o meu texto. Segundo princípio, a minha progressão, que é um acréscimo de novas informações. Óbvio que o meu texto não vai repetir o tempo todo informações, ele vai progredir, ele vai se desenvolver. À medida que ele vai se desenvolvendo, eu vou acrescentando informações relevantes dentro daquela mesma temática. Também um princípio ali da não contradição, que é a compatibilidade com informações dentro do texto e dele com o mundo. Quando eu estou argumentando, por exemplo, que eu falo que os direitos humanos são um princípio fundamental. Mas lá para frente no meu texto, eu digo que as pessoas não devem ter o direito de tudo. Elas precisam ter limites, ou então elas precisam ser privadas de algumas coisas. Está sendo contraditório, ou seja, eu estou contrariando uma informação que eu defendi lá no início. Então, um texto, para ele ter coerência textual, ele não pode ser contraditório, ele precisa sempre defender os mesmos princípios. Ah, mas eu posso falar que há quem diga que as pessoas precisam ser privadas das coisas? Ah, mas aí eu estou argumentando o contrário, estou mostrando um outro argumento para debater. Outro princípio é da articulação, que é o encadeamento lógico e organização das informações. Lembra? Princípio, meio e fim. Os parágrafos precisam estar articulados. Eu preciso, dentro de um mesmo parágrafo, ter termos que estão se articulando. Isso tudo também é importante para a minha coerência textual. E aqui nós temos alguns tipos de coesão necessárias. A primeira delas é a coesão referencial. Então ela vai se referir à relação entre as partes de um texto. E para fazer essa relação eu preciso utilizar pronomes, substantivos e outros recursos linguísticos que remetem a elementos já mencionados anteriormente no texto. Ou seja, fazer referência a elementos por meio desses recursos linguísticos que já foram mencionados. Então tem ali no meu exemplo, o presidente anunciou novas medidas. Ele quem? O presidente. Eu estou repetindo presidente? Não, eu estou usando um pronome, ele, para que eu não precise repetir presidente. E no contexto apresentado, eu sei a quem a palavra ele, o pronome ele se refere, que é o presidente. Então, o presidente anunciou novas medidas, ele espera que elas também. Elas quem? As novas medidas. Percebam que eu também estou usando um outro termo para substituir. Senão eu diria, o presidente anunciou novas medidas. O presidente espera que as novas medidas tragam benefícios econômicos. E aí o texto fica desnecessariamente repetitivo. Eu tenho alguns tipos de coesão referencial. Eu posso usar, por exemplo, formas gramaticais, que são as substituições por proformas. A gente viu no exemplo substituindo por um pronome, mas também pode ser por verbos, por advérbios. A definitivação, em que eu vou usar artigos definidos e indefinidos. A elipse, que é quando eu mantenho uma posição vazia. E numerais, em que eu uso números cardinais, ordinais e fracionais para fazer essa substituição. A gente vai passar rapidamente, depois a gente vê alguns exemplos. Também temos ali o uso de formas lexicais, que é a relação de sinonímia, a relação de hiperonímia, nomes genéricos e nominalizações. A gente vai falar sobre todas essas coesões na sequência. Então eu tenho ali as minhas coesões referenciais por uso de formas gramaticais. A primeira delas é a definitivação, em que eu vou utilizar a coesão referencial por artigo. Então a coesão referencial por meio do uso de artigos definidos e indefinidos desempenha um papel significativo na construção de textos coesos e compreensíveis em contextos de divulgação científica, por exemplo. Ao utilizar os artigos de forma precisa e estratégica, os escritores conseguem estabelecer referências claras aos elementos do texto, facilitando a compreensão e mantendo a fluidez na leitura. Lembrando que tudo isso tem a ver com fluidez, a coesão, ou seja, utilizar determinados termos para que meu texto seja fluido, para que ele tenha uma leitura que se encaminhe de uma forma adequada, não seja truncada, não seja repetitiva.
Então essa técnica permite evitar repetições excessivas de termos e contribui para uma apresentação mais organizada das informações. Observem comigo o nosso exemplo. Um dos principais desafios enfrentados pelos cientistas da computação é a criação de algoritmos capazes de aprender com poucos exemplos. Então, um dos principais, a criação de algoritmos. Eu tinha um artigo indefinido, passei ele para definido. Um refugiado sírio relatou as dificuldades enfrentadas ao fugir da guerra civil em seu país. O refugiado, eu tinha lá um indefinido, aqui e embaixo eu coloquei o refugiado. Eu tornei essa definitivação, transformei o artigo indefinido em definido. E o refugiado buscou abrigo em um campo improvisado na fronteira com países vizinhos. Ainda é um pouquinho repetitivo, porque eu substituí só o artigo, mas já é uma técnica para eu progredir no meu texto. Uma questão a ser resolvida é uma questão, a introdução dos refugiados. Novamente, essa definitivação, transformando o artigo indefinido em um artigo definido. Eu começo transformando algo geral, na sequência, eu mudo para algo mais específico. Também posso usar a coesão referencial por pronome. Essa aqui é a mais simples. Tirando a repetição, é talvez a coesão referencial mais usada. Então, por meio de pronomes, é um recurso linguístico crucial na construção de textos de diferentes gêneros. Esses pronomes são utilizados para fazer referência a conceitos previamente introduzidos no texto, mantendo a clareza e a continuidade na comunicação. Lá no meu exemplo, a liberdade de expressão é um direito fundamental em uma sociedade democrática. Ela, olha aqui utilizando esse ela para retomar liberdade de expressão. Para que eu não precise repetir, eu uso um pronome no lugar. Ela permite que os cidadãos expressem suas opiniões livremente, sem medo de retaliação. Meu outro exemplo, os defensores dos direitos humanos lutam incansavelmente por justiça e igualdade. Eles quem? Os defensores dos direitos humanos. Mais uma vez usei um pronome. Esse pronome ele sempre tem que estar adequado à pessoa que eu estou mostrando, a pessoa em número, né? Então, olha lá, os defensores dos direitos humanos, eu estou usando aqui um pronome na terceira pessoa do plural, eles, para se adequar ao meu sujeito lá em cima. Eles enfrentam desafios diários, mas sua dedicação é fundamental para o avanço dos direitos fundamentais de todas as pessoas. Na sequência, a ética na política é essencial para o bom funcionamento de uma sociedade. Ela, olha aí, feminino, terceira pessoa, singular. Ela quem? A ética na política. Garante a integridade e a transparência nas decisões dos governantes. Também posso usar uma coesão referencial por advérbios, que é uma estratégia linguística que utiliza advérbios para fazer referência a elementos já mencionados no texto. O advérbio, vocês sabem, uma das nossas 10 classes de palavras, que geralmente modificam o sentido do verbo, os adjetivos e de outros advérbios. Esses advérbios podem indicar tempo, lugar, modo, entre outros aspectos, e são fundamentais para garantir a clareza e a continuidade na exposição de ideias. Nossos exemplos: o refugiado enfrenta inúmeras dificuldades ao deixar seu país de origem, e é difícil para eles não sentirem saudades de lá. Lá onde? Seu país de origem. Estou usando advérbio para não precisar dizer é difícil para eles não sentirem saudade de seu país de origem, repetindo. Então usei um advérbio para substituir. O dia anterior havia sido complicado para Ana. Ela não queria mais saber de ontem. Ontem substituindo o dia anterior. E já pensava no amanhã. Então, mais uma vez, um advérbio sendo usado. Na sala, discutiu-se sobre os direitos e deveres dos cidadãos. Ali, olha só, esse ali de lugar, se referindo à sala, para não precisar repetir a sala. Foram tomadas decisões que mudariam o rumo da história. Todos eles, como eu disse, são importantes para a gente compreender substituições que eu posso fazer no meu texto para progredir na minha escrita. Também posso usar numerais. Então, a coesão referencial por numerais é uma estratégia linguística na qual os numerais são utilizados para fazer referência a elementos específicos mencionados anteriormente. Ajudam a estabelecer uma conexão direta entre diferentes partes do texto, proporcionando essa clareza e essa continuidade na exposição. No meu exemplo, foram realizadas várias manifestações em defesa dos direitos das mulheres. Dessas, 3 ocorreram
na capital do país, substituindo lá as manifestações. E percebam que esse 3 ele também ajuda a especificar a ideia das manifestações. Durante a reunião, foram apresentadas diversas propostas para combater a desigualdade social. Continua. Dentre elas, destaca-se a criação de programas de inclusão digital para idosos, crianças e pessoas com deficiência. Os 3 grupos, eu estou usando esse 3 para se referir a idosos, crianças e pessoas com deficiência, também como uma forma de substituição. Então, os 3 grupos devem ser incluídos nas próximas ações de políticas públicas. Na sequência, vocês já ouviram essa palavra elipse? Ela é uma retirada. Então, quando eu tenho a coesão referencial por elipse, eu escondo, uma técnica linguística na qual elementos já mencionados no texto são omitidos, são escondidos, pois são facilmente inferidos pelo contexto. Eu vou saber pelo contexto e a gente vai ver como funciona. Essa estratégia é comumente utilizada para evitar repetições desnecessárias e tornar o texto mais conciso e fluente. Lá no meu exemplo, o acesso à educação é um direito fundamental. No entanto, tem enfrentado. Olha só como eu tenho apenas o meu verbo, mas eu sei que ele se refere ao acesso à educação. Eu não precisei repetir, não usei um pronome, eu omiti o termo, mas pelo contexto, pelo verbo que se refere, eu consigo entender a qual termo, a qual palavra eu estou me referindo. Então, o acesso à educação é um direito fundamental. No entanto, tem enfrentado muitas barreiras. Quem tem enfrentado? O acesso à educação, não repetir. A liberdade de imprensa é essencial para uma sociedade democrática. Pode determinar o quanto um país está perto de ruir. Pode, só tem o meu verbo novamente. Antes eu teria o termo, a liberdade de imprensa, mas eu omiti, eu escondi, eu fiz a elipse para que eu não precisasse repetir o termo. Torna o texto mais fluido, tenho mais possibilidades de repetir esse termo lá na frente quando eu precisar retomá-lo. Tudo isso são técnicas importantes para a gente compreender esses todos por substituição ou por omissão, em que eu escondo. Também posso fazer uma coesão referencial por uso de formas léxicas, ou seja, palavras diversas. Eu tenho, por exemplo, a relação de sinonímia, que é o sinônimo, palavras que têm um valor aproximado, um valor semântico, um valor de sentido aproximado de outros termos. Então, nesse tipo de coesão, palavras ou expressões com significados semelhantes são utilizados para fazer referência a um mesmo conceito. Você precisa entender, claro, muito do léxico de língua portuguesa, palavras que você pode usar, que tem um valor semântico de sentido aproximado, e isso vai permitir variar esse vocabulário e evitar essas repetições excessivas. Lá nos meus exemplos, em vez de repetir constantemente a palavra violência, por exemplo, eu posso utilizar sinônimos como agressão, coerção, abuso, e aí eu posso fazer essa repetição, na verdade, repetir a ideia, mas não repetir a mesma palavra. Na sequência, o governo está empenhado em promover a igualdade de gênero. Para tanto, implementou políticas visando a equidade entre homens e mulheres. Percebam então que eu tenho lá igualdade e na sequência equidade, que tem valor semântico aproximado. É claro que as palavras não querem dizer necessariamente a mesma coisa, você pode ter ali uma carga semântica diferente, mas são significados aproximados que você pode usar para fazer essa repetição. Então ali, o governo está empenhado em promover a igualdade de gênero, para tanto implementou políticas visando a equidade, ou seja, visando a igualdade de gênero, equidade entre homens e mulheres. Estou dizendo a mesma coisa de outra forma, usando palavras diversas. A violência doméstica é uma preocupação crescente em nossa sociedade. É crucial adotar medidas para coibir agressões familiares e proteger as vítimas. Lá no início eu tenho violência, estou falando de violência doméstica, depois eu falo sobre agressões familiares. Violência é substituída por agressões e eu tenho também essa ideia de familiar, tentando substituir ali doméstica, não necessariamente quer dizer a mesma coisa, mas tem uma carga semântica parecida e passa a mesma ideia. Isso é muito importante para a gente compreender que nem sempre você vai conseguir substituir por um pronome ou já está repetitivo.
Você precisa entender dos sinônimos, dessa relação de sinonímia, que a gente chama, para fazer essas substituições, perfeito? Também tem uma relação de hiperonímia, quando eu uso um hiperônimo. Essa palavra com um significado mais abrangente, que se chama hiper, esse hiper, né, já fala de algo maior. Hiperônimo é utilizada para se referir a termos mais específicos, que esse é o hipônimo, que são termos mais específicos, previamente mencionados. Vou mostrar como é que funciona. E isso ajuda a fornecer uma visão mais ampla do conceito e evitar a repetição de termos específicos. Então, por exemplo, em um texto sobre animais, vamos supor, eu falo sobre cachorro, então eu posso utilizar o hiperônimo animal doméstico, que podem ser vários animais, mas no contexto, como eu já citei cachorro, se refere especificamente a ele. Aqui uma pequena nota sobre hiperônimos e hipônimos. Hiperônimo, deixem registrado aí, anotem, para a gente não esquecer que um hiperônimo é uma palavra que possui um significado mais amplo e abrangente, e que pode englobar várias subcategorias ou termos específicos dentro de sua definição. Em outras palavras, é uma palavra que representa uma classe mais ampla de objetos, conceitos ou fenômenos. Então, animal é um conceito amplo, porque eu tenho muitos animais dentro dessa categoria. É o meu hiperônimo, que tem diferentes tipos de animais, que podem ser cachorro, gato, pássaro, entre outros animais que já são hipônimos. Na nossa segunda definição, o hipônimo é uma palavra que possui um significado mais específico e limitado, contido dentro do conceito mais amplo representado pelo hiperônimo. Então, o hipônimo ele só vai fazer sentido quando temos a relação com o meu hiperônimo. Em outras palavras, é uma palavra que se encaixa dentro da categoria delineada pelo hiperônimo. Então, continuando ali com o nosso exemplo anterior, cachorro, gato e pássaro são hipônimos, são mais específicos do que o hiperônimo animal, pois são exemplos específicos de animais que fazem parte dessa categoria. Então, observe aqui nessa tabela, vai deixar mais claro para você. Eu tenho o hiperônimo animal. Quando eu falo do hipônimo, eu tenho gato, baleia, rato, golfinho, leão, porco, vaca, girafa, por aí vai. Bom, fruta. Quando eu falo hiperônimo fruta, eu tenho dentro de fruta as frutas, os meus hipônimos, que são específicos: maçã, laranja, manga, banana, ameixa, pêssego, cereja e também por aí vai. Eu tenho flor, o meu hiperônimo, mas quando eu falo sobre hipônimos, que são mais específicos, eu tenho rosa, cravo, malmiquer, crisântemo, hortênsia, etc. Eu tenho país como hiperônimo. E como hipônimo, o nome deles: Brasil, México, Equador, Itália, Portugal e etc. Tá, e como é que eu faço isso como estratégia de coesão? Como estratégia de coesão, eu tenho lá no meu exemplo, na exposição de animais, é importante garantir o bem-estar dos pets. Então eu tenho ali animais, também tenho pets, né? Cães, gatos e outros animais de estimação devem receber os cuidados adequados. Então eu poderia repetir, mas o texto não ficaria bom. Na exposição de animais é importante garantir o bem-estar dos pets. Animais de estimação devem receber os cuidados adequados. Eu estou repetindo, o texto não ficou tão fluido quanto ele deveria. Então é importante a gente se atentar também para o uso adequado de hipônimos, para que eu não precise repetir o meu hiperônimo. O contrário também seria possível. Poderia ter começado na exposição de cães, gatos e outros animais. É importante garantir o bem-estar dos pets. Animais de estimação devem receber os cuidados adequados. E assim, perfeito? A coesão sequencial já é outro tipo de estratégia, utilizada para outros fins. Então, é um aspecto importante da organização textual que se refere à maneira como as partes de um texto estão relacionadas entre si por meio da ordem em que são apresentadas. Então, é uma ordem que eu vou dar ao meu texto que foi previamente planejado. Ela envolve a conexão lógica e progressiva das ideias, garantindo a fluidez e a compreensão do conteúdo pelo leitor. E existem várias estratégias que contribuem para a coesão sequencial. Então eu tenho o uso de conectores, marcadores temporais, ordenadores, entre outros. Todos eles, lembra que a gente já usou no entanto, viu lá no texto no entanto, mas nós temos o primeiramente, que são termos que vão ajudar nessa organização textual.
Eu também tenho estratégias dentro dela, por exemplo, como a repetição lexical. Uma pessoa, o senhor falou que a repetição não é muito adequada. Às vezes você não vai conseguir deixar de repetir determinado termo. O que não pode acontecer é que aquilo fique saturado, fique muito cheio de repetição. Então a repetição lexical, que é uma das formas mais básicas dessa progressão, consiste em utilizar a mesma palavra ou expressão em diferentes momentos do texto para destacar essas ideias importantes e garantir essa coesão. Então, no meu exemplo, a preservação ambiental é um tema crucial para o futuro do planeta. A preservação ambiental precisa ser uma prioridade para todos. Mas vocês viram, né? Num espaço pequeno é muito complicado utilizar a repetição porque fica muito evidente, mas num texto mais longo essa repetição ela vai acontecer de forma natural. Também posso repetir uma estrutura sintática. E a repetição da estrutura sintática refere-se à utilização de padrões gramaticais semelhantes, uma ordem pode ser sujeito, predicado, em frases subsequentes, criando um ritmo e uma organização familiar para o texto, muito utilizada, por exemplo, em poemas, não tanto em textos dissertativos argumentativos. Mas olha só como vai funcionar essa repetição. O menino brincava no parque. A menina também brincava no parque. Então percebam que essa repetição é de uma mesma estrutura, é muito parecida, né? Sujeito, predicado, nessa ordem que nós estamos observando. Também a paráfrase é uma estratégia. Consiste em expressar a mesma ideia utilizando palavras e expressões diferentes, evitando repetições excessivas e enriquecendo o texto. Muitas vezes você quer passar a mesma ideia para destacá-la naquele texto, então você diz a mesma coisa, mas de forma diferente. Lá no nosso exemplo, a guerra é um flagelo que causa sofrimento e destruição. O conflito traz consigo dor e perdas irreparáveis. É um conteúdo entre a primeira sentença e a segunda muito semelhante, mas foi dito de uma outra forma. Eu fiz uma paráfrase, eu modifiquei um pouco as palavras, modifiquei um pouquinho a ordem, mas passei a mesma ideia para progredir. É claro que o uso da paráfrase também é um problema se você não está progredindo nas ideias do texto. Pontualmente, é um recurso. A conexão se refere ao uso de conectivos e expressões que indicam a relação entre as frases e parágrafos do texto, guiando o leitor na progressão das ideias. Então eu vou usar esses conectivos para mostrar que tal ponto é o primeiro, tal ponto é o segundo e por aí vai. Olha no nosso exemplo. Em primeiro lugar, é importante definir os objetivos do projeto. Em seguida, olha só como eu estou fazendo aqui uma ordem. Em primeiro lugar, eu estou montando uma sequência cronológica, uma organização textual que vai fazer com que eu situe o meu leitor naquela ordem, perfeito? Para que ele entenda como o meu texto ele vai progredir. Eu também poderia fazer em parágrafos diferentes. Em primeiro lugar, aí você desenvolve aquela ideia. Lá no outro parágrafo, em segundo lugar ou em seguida, eu estou criando essa conexão entre os meus parágrafos. Aqui a gente está tendo essa ideia num único parágrafo. Em primeiro lugar, é importante definir os objetivos do projeto. Em seguida, é necessário elaborar um plano de ação. Finalmente, são 3 termos. Em primeiro lugar, em seguida e o finalmente. E eles seguem uma ordem específica, uma lógica. Finalmente, é preciso colocar o plano em prática para alcançar os resultados desejados. Então vocês observaram um pouquinho como a coesão é muito importante, requer atenção, minúcia, é compreender um pouco sobre termos que eu posso utilizar para progredir textualmente, seja retomando elementos mencionados ou estabelecendo essa conexão entre essas partes do texto ou partes, sentenças dentro de um mesmo parágrafo, perfeito? Eu agradeço a todos vocês, como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos, fiquem bem. E até a próxima.